Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, para a nossa meditação, no texto que está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo de número 15. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo de número 15. O verso de número 57 e o verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57 e verso 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aos meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra viva, palavra poderosa, palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque a tua palavra está diante de nós e podemos meditar nela, podemos orar, buscar a tua presença, caminhar no teu espírito e ser orientados pela mesma. Assim, Senhor Deus, te louvamos pela vida dos teus servos que permitiram que o teu Santo Espírito trouxesse até a eles a tua palavra para que chegasse até as nossas mãos nesta data. Assim, Senhor Deus, edifica a nossa vida, fortalece a nossa fé em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, graças a Deus, louvado seja o nome de Deus, adorado seja o nome do nosso Deus. Essa é uma certeza que todos nós temos, que Deus tem que ser louvado, Deus tem que ser adorado, Deus tem que ser glorificado. O Deus é o único que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Graças a Deus porque nós estamos vivos, nós temos um tempo para passar juntos aqui como igreja, como família, como amigos. Graças a Deus porque Ele nos deu esta vida para nós vivermos. E temos um tempo aqui na terra, foi presente de Deus para nós. E o convite para nós meditarmos hoje é viver nesta graça de Deus. Como que nós podemos viver nesta graça de Deus? A nossa caminhada aqui na terra, ela é totalmente dependente disso. Precisamos viver na graça de Deus com um espírito de gratidão. A graça de Deus nos leva em direção ao louvor, à adoração, à exaltação a Ele como assim só. Você já teve uma surpresa, uma boa surpresa? Você se encheu de emoção quando foi surpreendido? Você já virou em uma determinada circunstância e olhou para alguém e aquilo ali te surpreendeu? Eu tenho assim algumas cenas, por exemplo, quando os meus filhos nasceram, né? Então nunca tinha sido pai, lógico, né? Meus filhos nasceram primeira vez, Elisa, Christian e a Laura, né? Então a Elisa foi de corpo presente, os demais não, os demais eu vi depois. Mas foi uma grata surpresa ver que um filho nasceu. E aquilo ali me surpreendeu de tal forma que eu fiquei tão acelerado que fiquei noite sem dormir. Ficava do lado da criança olhando, porque ali existia uma vida. Nós somos surpreendidos constantemente. Há boas surpresas que enchem o nosso coração de emoção, de alegria. Há surpresas que nos assustam e que nos levam a ter traumas, dificuldades para nos relacionarmos com algumas circunstâncias da vida. Esse templo ficou fechado durante alguns dias, e quando a gente entrava aqui para gravar, era uma emoção estranha.
É um sentimento de vazio com a alegria de estar no ambiente de culto de adoração, né? Então, esse burburinho de emoções que nós temos em relação aos fatos da vida nos surpreendem, nos trazem momentos de muita alegria, momentos de muito sofrimento. Tiago estava aqui cantando hoje de manhã, recebeu a notícia que seu pai havia falecido, né? Então, Tiago está indo para o Rio de Janeiro para o sepultamento do seu pai. Então foi uma notícia surpreendente que trouxe uma emoção como consequência dessa notícia, né? Nós vamos orar por ele, pedir que Deus esteja consolando a sua família. Mas nós, queridos, vivemos na graça de Deus, na misericórdia e no agir de Deus todos os dias e todos os instantes. A condição da igreja e do povo de Deus é que nós podemos a todo momento e a todo instante sermos surpreendidos. Algo pode acontecer num piscar de olhos, a qualquer momento e a qualquer instante. Graças a Deus, porque Deus está conduzindo todas as coisas em nossas vidas. Viver na graça de Deus é tudo que nós precisamos. Essa carta é uma carta especial. Paulo já tinha escrito uma carta, essa carta não chegou até a cidade de Corinto. E ele recebe uma carta de Corinto fazendo uma série de interrogações. Paulo foi o primeiro pregador para esta igreja, foi o evangelista dessa igreja. E é enviada uma carta para ele, ele envia uma carta de resposta. E nessa carta de resposta, ele esclarece uma série de coisas. Esclarece por que as pessoas vivem em divisão. Cidade de Corinto, uma cidade de filósofos, cada um pensa uma coisa. E a beleza da cidade de Corinto eram vários discursos diferentes. Então Paulo orienta essa igreja e diz: olha, preste atenção, nós não somos desse tipo de leitura, nós temos um só Deus, nós temos uma só orientação, nós não dependemos de belos discursos, nós dependemos da ação do Espírito Santo de Deus. Depois ele orienta com respeito a casamentos, depois ele orienta com respeito a questões morais, depois ele orienta como deve ser feito o culto. Esse espaço que nós lemos, o capítulo 15, ele faz a doutrina da ressurreição. Alguns ali não acreditam que haverão de ressuscitar. Uns até duvidam da ressurreição de Jesus Cristo. Uns perguntam: se nós estamos vivos, como que nós vamos ressuscitar se nós não morremos? Então Paulo faz aqui no capítulo 15 a doutrina da ressurreição. E ele define muito bem o que é o que, quando. E ele diz: olha, aqueles que já foram serão ressuscitados, e aqueles que não foram serão transformados, e estarão na glória com o Senhor da mesma forma. Aqueles virão juntamente com Jesus. Nós que estivermos vivos, seremos transformados, estaremos na glória com o Senhor. E ele diz isso no verso de número 52. Veja bem, na sua Bíblia: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos. Queridos, esta é a surpresa. Esta é a surpresa de Deus para mim e para você. Num abrir e fechar de olhos, talvez o seu próximo piscar de olhos, você esteja na glória. É possível que no próximo piscar de olhos e na sequência da sua vida, você esteja nessa dimensão e posteriormente ao piscar dos seus olhos, você esteja na glória. É isso que Paulo está dizendo para a igreja.
A doutrina da ressurreição está ligada diretamente a uma surpresa de Deus, a um presente eterno de Deus para a sua igreja. No momento final, no último segundo, no último piscar de olhos, você verá esta realidade. No momento seguinte, você verá a glória de Deus. E essa surpresa conduz o viver pela graça. Nós vivemos pela graça de Deus, porque nós seremos surpreendidos definitivamente. Estaremos aqui e posteriormente estaremos na glória, na presença do Senhor. E tudo que nós almejamos e desejamos de todo o nosso coração é viver eternamente na glória com Deus. O texto que lemos vai falar a respeito dessa caminhada, desse viver surpreendente com Deus, mediante a sua graça e o seu agir poderoso. A vitória, o servir e a recompensa. São 3 pontos que nós vemos aqui, que nos dá a plena dimensão de viver na graça. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mal, já nos está garantida. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, há uma vitória já definida por Deus, e nós vivemos na graça de Deus, e estamos agradecidos a Deus, porque essa vitória já nos atingiu, ela já transformou a nossa vida para vivermos em direção a esse piscar de olhos e chegarmos até a glória de Deus. Isso já nos está garantido. Deus é o autor desta vitória, Ele determinou essa vitória, isso está dentro do plano de Deus. Jesus Cristo é o executor dessa vitória, e o Espírito Santo está falando aos nossos corações que nós vivemos com base nesta vitória. A vitória em Cristo Jesus sobre a morte já nos é uma realidade. Viver na graça de Deus é reconhecer que a vitória que eu preciso já me está garantida. Tudo que eu vou fazer aqui na terra, ou tudo que eu vou deixar de fazer aqui na terra, é consequência desse tempo que aqui vou passar. Não porque eu deva fazer algo para cumprir a possibilidade de vitória. Essa vitória é dada por Deus. Ela já nos foi entregue. Eu já venci. Você já competiu em algum esporte? É gostoso perder? O importante é competir. Mentira. O importante não é competir. O importante é vencer. Você vai para a competição para vencer. E o segundo lugar não é gostoso. Não é legal. A não ser que você não tenha nenhuma empatia com aquele esporte, aí você faz questão de perder, né? Mas quando você gosta do esporte, você quer vencer, né? E eu sempre gostei de jogar futebol, e quando fala de crente jogando no esporte, aí o negócio é pior ainda, né? Aí que o negócio pega mesmo, porque todo mundo quer ganhar. O importante não é competir na fé. Nós não estamos aqui para competir com ninguém. Nós já somos mais que vencedores. Nós já temos a vitória. E essa vitória foi conquistada com o esforço do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu a vitória. Ele nos deu o prêmio. Então, muito importante nós entendermos isso quando ele diz que eu vou deixar vocês e vou preparar-vos lugar, e aonde eu estiver, vocês estarão comigo. E ele está dizendo, olha, a vitória
definitiva sobre a morte já está garantida. E aqui diante de nós temos o corpo e o sangue de Cristo Jesus, que é a garantia. Ele está dizendo: está vendo? Eu morri para que vocês tivessem a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte é a plena certeza de vida eterna. Essa nós já temos. Acontecerá num piscar de olhos. Vai acontecer dessa forma, diz Paulo à igreja de Corinto. Sim, uma vitória, mas nós temos também um servir. E ele continua falando no texto, veja lá: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor. Há algo para ser feito. Deus espera que nós participemos desta construção. Há algo para realizar. E aqui nós vemos que isso deve ser feito firmes, inabaláveis e sempre abundantes. E o firme, o inabalável e o abundante mostra o caráter desta obra. É uma obra feita com maturidade, com constância. Não é uma obra para de vez em quando. Não é um serviço para a hora que eu estou me sentindo bem para servir. Mas é servir em todo momento, em todo instante, em todas as circunstâncias, fazendo aquilo que Deus espera de mim aqui na terra. Queridos, esse é um tempo onde nós temos muito para fazer na obra do Senhor. Pastor, mas a gente não está podendo ir para a igreja, a gente não pode se organizar. Pois é, a perspectiva de servir a Deus nesse tempo mudou um pouco. Mudou um pouco. E eu queria chamar você a atenção para isso. Quem que você tem conversado? Você sabe que existem muitas pessoas do nosso meio e da nossa vizinhança que estão esperando uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Nós estamos isolados, mas nós não estamos mudos. Nós podemos falar com as pessoas, podemos conversar com as pessoas, podemos ver o que eles estão precisando. E esse é um tempo de servir com maturidade. Você vai saber exatamente aquilo que você pode fazer para ser um militante da obra do Senhor. Alguém pode estar precisando. Eu tenho um casal de irmãos mais idosos, meus vizinhos, e eles são muito achegados a nós, mas eles estão assim numa fobia que a gente não pode chegar nem perto deles. Mas eu faço questão de bater na porta deles e perguntar o que vocês estão precisando. Eles não querem que eu chegue perto, mas eles gostam de ver a atenção que a gente dá a eles, né? A preocupação que a gente tem com eles. Esta é uma boa maneira de servir. É você se preocupar com aquelas pessoas que estão ao seu redor, aquelas pessoas que estão fechadas, trancadas, sem comunicação com seus familiares, e são muitos, queridos, são muitos que estão em dificuldade nos seus relacionamentos diários, e há uma boa porta para nós como igreja servirmos na obra do Senhor, levar uma palavra, levar uma oração, levar uma atenção, um ouvido pronto para ouvir qual seja esta necessidade. Então, a obra está adaptada. Deus espera algo de nós nesse tempo diferente do que Ele esperava 3 meses passados. Nós estamos em mudança de perspectiva de obra.
E nós temos que abrir bem os nossos olhos para isso. Nós temos um tempo onde nós precisamos aprender a dialogar com as pessoas, e às vezes durante 24 horas por dia, porque nós vamos ficar juntos durante esse tempo, um bom tempo, e nós temos que aprender a estar distantes de outras pessoas que precisam da nossa ajuda, e de alguma forma, nós como igreja, continuarmos firmes, inabaláveis e sempre abundantes, servindo na obra do Senhor. Isso é necessário para nós hoje. Viver pela graça de Deus não é simplesmente nós abraçarmos a vitória, mas com a vitória servirmos a Deus na sua obra. Isso é importante para nós, porque isso dá sentido à presença da igreja nesse tempo aqui. E finalmente, queridos, a certeza de um serviço cumprido, uma recompensa. E ele diz aqui no verso 58, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nunca o nosso trabalho, o servir a Deus, o viver pela graça, sendo instrumento na mão do Espírito, será inútil. Qualquer coisa que eu faça, terá a sua recompensa, a certeza de que o meu trabalho não é inútil, seja ele qual seja, faça o que eu faça, por mais simples que seja, nós entendamos isso. Alguém está precisando de oração. Alguém está precisando de oração. No seu círculo de convivência, alguém está precisando de alguém que se disponha e dizer: meu querido, eu vou orar por você. Eu quero interceder por você. Qual é a sua necessidade? Por pouca coisa, queridos, e a gente divulgou que a gente estava confeccionando cestas básicas, e alguém que não é da igreja depositou um valor e disse assim: olha, eu vi que vocês estão querendo ajudar as pessoas, portanto tem um valor aqui que eu quero que você entregue lá na sua igreja. E ele não é membro dessa igreja, mas ele viu isso através da mídia e viu que nós estávamos recolhendo alimentos e disse: não, eu quero ajudar nesse trabalho aí. Ele não tem nenhum compromisso conosco, nem sabe o que nós vamos fazer com esse valor, mas Deus deu todo entendimento necessário para essa pessoa, para que ela depositasse a confiança nesse ministério de ajuda da igreja. Queridos, Deus está fazendo a obra, e nós ajudamos na obra. De que forma, queridos? Sendo bênção. Nós temos a missão de ser bênção. E a bênção aqui não é as coisas maravilhosas desse mundo. A bênção é fazer a obra, é fazer aquilo que Deus espera de mim, nesse tempo tão complicado que nós temos para viver. Nós podemos testemunhar da nossa fé, nós podemos conviver bem com aqueles que estão na nossa casa, nós podemos levar alegria a algum coração angustiado, nós podemos doar um pouco de nós e ser bênção em qualquer que seja a circunstância. Uma crença firme na ressurreição, uma esperança definida para o futuro, dá-nos um incentivo para o serviço no tempo presente. Nós temos certeza da ressurreição em Cristo, nós temos a certeza de estarmos na glória com o Senhor, e isso nos incentiva a passar
um pouco mais de tempo sendo bênção para os outros que estão ao nosso redor, até chegar o nosso último piscar de olhos. Até o nosso último piscar de olhos, quando adentraremos a glória de Deus. Finalmente, irmãos, viver na graça de Deus, nós estamos salvos, nós estamos fortes e nós estamos no Senhor. Esteja bem certo disso. Por pior que seja o tempo, por mais complicado e desafiante que ele seja, salvos, fortes e em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.